é o seguinte: qual hoje é a sua maior inspiração? Hoje? O Lula, né? É porque você tem que sustentar ele, né? Se você tá desistindo, tá desanimado de trabalhar, lembre-se. Lembre-se, Lula! Quando alguém estiver desanimado, eu tô cansado, eu perdi o emprego, não vê aumento de salário, pense no Lula. E pense no Lula. Seja bem-vindo a um espaço versátil, cheio de histórias e muito mais. Sobre finanças e empreendedorismo. E principalmente, experiências de vida. Silveira Podcast. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui com a Dani, com mais um episódio do Silveira Podcast. E essa ilustre pessoa tem aí uma descendência... Ilustre por sua conta, né? O ilustre é por conta dele. Por minha conta, essa ilustre pessoa, e ela tem uma descendência aí um pouco diferente de nós Silveiras, Silvas e tudo mais. Ela é a Dani Araruna, e ela é descendente aí do Barão de Araruna. Mas eu tenho Santos também, tá? Que faz parte do Silveira. Não, mas essa é a parte comum. É a parte do país. ruim. É a parte comum do país, né? Engraçado, Thiago. Você é uma das poucas pessoas que pronuncia o meu sobrenome de forma correta. Porque, geralmente, quando fala assim, Daniela Arruda, Daniela Araruama, entendeu? Tem que falar Araruna. E o sobrenome Araruna, por um bom espaço de tempo, eu não sabia qual que era a descendência dele. Uns falavam indígena, outros, cada hora um inventava uma descendência. E aí eu fui pesquisar, por um período de tempo eu tive a curiosidade de saber, e o Araruna, ele veio do Barão de Araruna. Inclusive, a linhagem da descendência da minha família Araruna e do sobrenome Araruna é do Barão de Araruna. E o Barão de Araruna, para quem conhece, teve até uma novela, né? Que foi, sim, A Moça. Na época lá dos escravos, era um barão muito rico. E ele... te deixou cheio de posse. Não, joias, claro, joias. Joias e tudo. E naquela época, né, quem tinha o... Como é que fala? Tinha o... eu esqueci, me fugiu, me ajuda aí. Fazendas? Não, okay. Barão. O título de barão. O título de barão, sim, que tinha fazendas e dispunha também de maior quantidade de escravos. Era considerado um dos homens mais nobres da cidade, é como se fosse um prefeito ou um governador daquela região. Ele que mandava e desmandava. E no caso do Barão de Araruna, ele tinha o título de barão e ele era considerado um dos mais nobres homens daquela região. Por sinal, no Brasil, no Ceará. Certo? E o Barão de Araruna, além dele ter muitas riquezas, ele também não foi um homem bom. Ele foi muito ruim. Ele foi muito rude com os escravos, muito rude, inclusive, com a própria família dele. E ele tinha a Isaura, que era a escravinha branca dele, que ele era apaixonado com ela, e acabou que não teve nada. A gente já sabe qual que foi o final. E eu falo assim, ele dispunha de tanta riqueza. A riqueza dele, ele transformava tudo em barra de ouro e ele escondeu, segundo a história, ele fez uma parede com essas barras de ouro, escondeu para ninguém pegar. E acabou que ele morreu e até hoje ninguém sabe onde que tá essa riqueza. Olha. Por isso que eu falo que eu sou a rica pobre. Meu entendeu? Deus. Vamos eu tenho um sobrenome forte. Já entendeu? podemos achar? De uma descendência milionária, mas
tô aqui, né? Lavando, passando, cozinhando, entendeu? Sabe-se lá, daqui a pouco vou vender coxinha. E enfim, uma coisa que eu falo que eu acho interessante, teve uma época que eu falei assim, que não é possível, vou organizar uma expedição para procurar essa riqueza. Porque realmente são coisas que ficaram, são histórias que está perdida até hoje. Existe somente a história, mas o fato, né, a concretização dessa história ainda está perdida. Não sabe se alguém achou esse dinheiro, esse ouro e ficou por isso mesmo, né? Exatamente. Que é possível também. Exatamente, porque uns comentam que os escravos acharam e fugiram, porque foi justamente no período de início de abolição da escravidão, né? E ninguém sabe. E ninguém também, como comentam, que ninguém sabe onde ele escondeu, porque ele era muito miserável, extremamente miserável. E eu acredito, porque ele não ajudou a família dele, ele não ajudou os seus descendentes, ele tinha dinheiro para a 30ª geração dele, e olha só. O cara era dono da região, né? Exatamente. Diz a história que ele era dono da região, fazendeiro muito grande, já tinha sido... Tá vendo que eu pesquisei sobre essa história, né? Inclusive no Ceará tem, inclusive se você for lá no Ceará, tem a rua que chama a Rua dos Ararunas. Rua Araruna. Show. Show de bola. E aí, essa pessoa vindo dessa descendência, agora conta pra nós a sua origem aqui, pai, mãe, de onde, qual região que você nasceu. Nossa senhora, acho que você não vai querer saber. Não, vamos lá, eu tô aqui pra escutar. Eu vou até comer um pão de queijo pensando nisso. À vontade. Eu sou mineira, tá? Sou filha de cearense com baiana. Meu pai é de Crato, Ceará, e minha mãe, Feira de Santana, na Bahia. Então a mistura do sangue é extremamente arretada. Por isso que eu sou essa pá! Entendeu? Na verdade, a sua descendência é nordestina. Sim. Você só nasceu em Minas por acaso. Exatamente. E quase que eles encontram lá e quase você nasce lá no meio do caminho. mais ou menos. A minha sorte é que eu não nasci com o pescocinho da minha avó e nem com a cabecinha do meu pai, sabe? Graças a Deus que eu nasci em Minas. Porque pensa bem. Nós vamos ser cancelados aí. Ai, brincadeira, gente. E eu tô aqui comendo meu pão de queijo, como bom mineiro. Fui muito bem recepcionado. E, inclusive, eu queria te dar os parabéns aqui pela recepção. Aqui, uma pessoa que vem de uma linhagem top, né, galera? Ela falou que o avô dela era ruim, mas o sangue nobre. Tá aí. E aí, ó. Bem servido. É mineira mesmo. E eu falo também que é criação, né? Porque criação é tudo. Eu vim de família simples, né? Igual te falei, meu tataravô não deixou nada pra mim. O Araruna é seu pai. O Araruna é meu pai. E a família Araruna, a família do meu pai, eles sempre tiveram um poder aquisitivo mais elevado. E eu acredito que meu tataravô deixou tudo pra família do meu pai, do meu avô. E meu avô também foi igual ao meu tataravô, que não quis dividir muita coisa com todo mundo, não. Exatamente. E o dinheiro não vai nunca. Exatamente. É o famoso ditado, o rio só corre por mar. E a história da minha família, a história dos meus pais, é uma história, assim, eu falo que ela é incrível. Porque, pensa bem, meus pais, eles são casados há 65 anos. Eita! Casamento igual esse não existe. Isso sim que é o verdadeiro símbolo de amor, união e família, certo? E a história deles, da minha mãe, do meu pai, é que minha mãe, ela é de família humilde, filha de ferreiro, e meu pai de família rica, filho de engenheiro, construtor, que é o dos Ararunas. E tinha aquela coisa na época deles que... E meu pai, por incrível que pareça, ele foi seminarista. Ele estava estudando para ser padre, né? Quase que você não existe. Quase que eu não existia. Mas aí ele conheceu minha mãe, né? Minha mãe morena, cabelo grande, parecendo uma cabocla. Não sei o que aconteceu, que ele largou a batina. A batina, falou, eu vou ficar aqui preso, por quê? Nesse mundão desse tamanho. E aí ele conheceu minha mãe, só que existiam, naquela época, os pré-conceitos, certo?
Quem tem uma condição financeira boa tinha que estar casando com pessoas do mesmo nível, da mesma classe social, e os mais simples consecutivamente. Só que meu pai, ele largou a batina, foi servir exército. E quando ele foi servir exército, ele conta cada história que você não acredita. Minha mãe de família simples, meu avô, pai dela, muito bravo, não deixava ninguém chegar perto. E a família da minha mãe, a minha avó, ela teve 18 filhos dela e mais 5 que ela adotou para criar. A família do meu pai, minha avó, teve 4 filhos, 2 casais, exatos 2 casais. Então, assim, você chegava na casa da minha avó por parte de mãe, família grande, aquele monte de... Eram mulheres, homens e mulheres, se eu não me engano, eram 8 homens e 10 mulheres, alguma coisa assim. E meu avô sempre foi ciumento com as filhas mulheres, e todas as filhas mulheres sempre foram muito bonitas. E era mistura, porque minha avó, mãe da minha mãe, era tipo uma cabocla morena, descendente de índia, e meu avô descendente de italiano, branco do olho azul. Então a mistura, que eu falo no cruzamento ali da linhagem, saiu moreno do olho claro, do olho escuro, branco de cabelo, de tudo que é jeito. E aí meu pai foi apaixonar... Rapaz, ninguém te chamou na conversa. Meu pai foi gostar logo da minha mãe. Obviamente a família do meu pai não ia aceitar a família da minha mãe. Simples, né? Não tinha condições. E o meu avô, por parte de mãe, também não ia aceitar minha mãe com um homem de posse, certo? E meu pai foi comendo, meu avô pelas beiradas, e envolvendo com os irmãos da minha mãe, para tentar, né, para sempre estar perto da minha mãe, até que um dia ele viu meu avô consertando uma sanfoninha. E meu pai, ele é muito inteligente. Pra você ter ideia, ele toca um dos instrumentos que é considerado o instrumento mais difícil de se tocar, que é a acordeon, a sanfona. Porque a acordeon, você tem 3 instrumentos em um só, e você tem que ter ali um ritmo, uma sintonia, para tocar os 3 ao mesmo tempo, entendeu? E ele viu meu avô consertando a sanfoninha, meu avô era apaixonado com aquela sanfoninha, ofereceu para consertar. E ali ele consertou a sanfoninha do meu avô e começou a tocar, meu avô já encantou. E foi conversando, fez amizade, meu avô falou, não, vou deixar você namorar com a minha filha. Só que meu pai não contou pro meu avô que ele era de família rica, não, ele escondeu. Ia pra casa do meu avô e ficava, ia pro exército, aí os comandantes, né, ele era da primeira ordenança, os comandantes designavam ele para deixar, fazia aquelas compras de açougue, carne, designava para ele deixar na casa deles, ele deixava um bocado, a outra parte ele levava para casa do meu avô, porque eram muitas bocas e não tinha, né, condição, e levava para lá. E foi indo assim por um tempo, até que um dia, todo mundo na casa do meu avô, o pai do meu pai bate de carrão com a mãe do meu pai, igual uma árvore de Natal, toda revestida de joias, na casa do pai da minha mãe. E fala, bate lá, o pai da minha mãe atende, vou xenxen e fala assim, pois não, vossa graça, o que eu posso ajudar, tadinho? Ele não conseguia nem conversar, que ele era totalmente analfabeto, certo? E aí meu avô, pai do meu pai, seu José, pediu, o senhor pode chamar meu filho, por favor? E aí o meu avô virou e falou assim, mas eu não sei quem que é o seu filho. Aí ele falou, é o Zé Nilton. Você chamou meu filho, por favor? E aquilo ali foi uma confusão, porque minha avó foi desacatar a minha mãe dentro da casa dela. Nossa. E meu avô xingou e colocou meu pai pra fora e falou, nunca mais eu quero você aqui. Então, para os dois ficarem juntos foi uma luta. E eles venceram essa luta. Tiveram quase que fugir, né? Não. Chegaram a sair de casa, ficar na rua. Eles falam que eles dormiram no meio do mato, porque não tinham o apoio de ninguém. E o que eles fizeram, eles começaram lá de baixo, mas só que meu pai também deu muito trabalho para minha mãe, né? Porque como a mãe dele queria que ele casasse com uma moça digníssima, de família, naquela época, casar com filha de fazendeiro era chique, era altura, certo? E ele... das posses, né? Exatamente. E ele chegou até a mentir para minha mãe, falando que tinha umas vacas lá no Ceará, que ele ia lá vender as vacas dele para voltar com dinheiro para os dois casar. E mentira, ele estava indo para ficar noiva com outra mulher, chegou lá, ele não aguentou ficar longe da minha mãe e voltou. Enfim,
com muito custo. Eles começaram a vida, os dois, com muita dificuldade. Veio a primeira gravidez, veio o meu irmão mais velho, né? E meu pai também sempre foi muito rígido com os filhos homens. Ele, como ex-militar, ele era rígido com os filhos homens e frouxo com as meninas. E minha mãe ficava com raiva, já era rígida com as meninas e frouxa com os homens. E eu falo assim que a infância que eu tive, ela foi uma infância que eu falo hoje que é relíquia e ao mesmo tempo é uma infância de responsabilidade. Porque essa geração de hoje, elas não imaginam o que era infância, o que era diversão. A gente divertia, às vezes, com um pedaço de papel. Não existia celular, não existia computador. A gente estava ali no barro, jogando finca, brincando de bolinha de gude. Ou, não sei se você chegou a brincar, aqueles barrancos, a gente jogava água, pegava os pedaços de papelão, saía escorregando. Não sou dessa época, não. Ah, eu sou, menina. E eu era louca. E eu sempre tive o cabelo lá na cintura, ela lourinha, chegava toda suja de barro. Eu sou dos anos 2000, né? Ah, deixa de ser mentiroso. Olha só a mentira, hein? Pinóquio, mentira, o nariz vai crescer. E assim, a infância é o que nós vivemos, porque na nossa época o mundo não tinha essa violência que tem hoje, essa abertura às coisas tão explícitas igual tem hoje, que nós, quando temos acesso, ficamos horrorizados, né? E existia uma inocência. Infelizmente, a geração de hoje, as crianças de hoje, e o jovem de hoje, eles já não têm essa inocência que nós tínhamos naquela época. Por exemplo, a gente vivia na rua, brincava, ficava o dia inteiro brincando ali na rua, entrava de noite, não tinha aquele perigo de ninguém chegar e fazer nada. Hoje, eu tenho uma filha de 10 anos, eu não deixo minha filha ir na padaria ou atravessar ali para ir na sorveteria, olha que é perto. Porque o medo de alguém chegar, fazer alguma covardia, de sequestro, é enorme. E esse é o nosso mundo, entendeu? Sem contar as influências, as vulgaridades estão explícitas, as influências, má influência, porque hoje está tudo muito moderno. A tecnologia, ela tá assim, tão avançada, eu falo que não é nem a cada dia, não. É a cada minuto. O avanço tecnológico está mais acelerado que nós perdemos o controle, as rédeas da situação. Então eu falo assim, que na nossa época era tão inocente que não tinha os perigos que tem hoje. Por isso que eu falo, eu tive uma infância. E ao mesmo tempo responsabilidade, porque eu comecei a trabalhar cedo, muito jovem, muito cedo, com 12 anos, mas quando eu falo de criação, meus pais, minha mãe principalmente, ela ensinou, ela delegava responsabilidade, nós éramos 4 irmãos, para cada um. Então, eu aprendi muito cedo a arrumar uma casa, lavar, passar, cozinhar. E com 11 anos, eu já tomava conta da casa inteira, já cozinhava e ainda tinha que tomar conta dos meus 2 irmãos menores. E ai de mim, ela viajava muito, porque ela sempre foi comerciante, vendedora, ela sempre batalhou na vida dela, sabe? E eu falo assim, uma maneira chique de falar da profissão dela, eu falo que ela era executiva de fronteira, para não falar muambeiro do Paraguai. Porque foram anos fazendo bate e volta. Viajava numa quinta, chegava num domingo, aí ficava domingo, segunda, terça, quarta já preparava, quinta já levantava, viajava. E era assim, foram anos desse bate e volta para trabalhar, para trazer as encomendas, para vender, para colocar o sustento na casa e para dar um mínimo de conforto pra gente, porque eram épocas difíceis, igual eu te falei, nós não tivemos apoio de ninguém, entendeu? E por diversas vezes, algumas vezes nós pedimos ajuda, até mesmo para a família do meu pai, buscamos ajuda tanto para estudo, ajuda para uma melhoria de moradia, ajuda para melhorar, para querer crescer, e nunca tivemos. Eu cresci numa discriminação social enorme,
Eu posso dizer Era isso. filha da pobre. Exatamente. Mas não é só a questão de ser filha da pobre. A discriminação, ela se estendia até na convivência. Por exemplo, o meu pai, ele é de uma família de 4 irmãos, onde, né, ele tinha uma irmã, eu tive primos, outros primos. E os meus primos tinham uma condição financeira tão boa quanto a do meu avô. Como eu tive outros tios também, irmãos do meu pai, que tiveram condição financeira melhor do que a nossa. E ninguém estava nem aí, sabe? Ajudava aqui, ajudava ali. Mas, por exemplo, eventos da família era a coisa mais engraçada. Nós participávamos, mas existia aquela restrição. A gente tinha que ficar na cozinha muitas vezes com as empregadas. Entendeu? E eu falo assim que eu cresci numa discriminação social, porque minha avó, ela morava, meus avós, pais do meu pai, eles moravam num apartamento que é 1 por andar, ali no bairro Serra, numa rua que é extremamente bem localizada, próxima à Rua do Ouro, entendeu? E às vezes eu tinha que descer, aí eu chegava para ajudar a minha avó, ela com empregada em casa, passadeira, lavadeira, tinha tudo, e ela me colocava para lustrar os rodapés do apartamento. Ela me colocava, e muitas vezes a minha prima, que era filha da minha tia, que eu falava assim, a minha prima rica, chegava, sentava lá, comia e ficava me olhando trabalhar. Então eu falo que é uma discriminação. Como eu lembro que eu tenho 2 cenas que eu não esqueci. Eu, criança, vamos dizer assim, com 7 anos de idade e depois com 10 anos de idade. Uma das cenas foi Natal, porque meus avós, eles demoraram exatos quase 20 anos para aceitar minha mãe dentro da casa deles. Só para você ter noção. Eu acho isso um absurdo, gente. É um absurdo. Mas tudo tem um propósito. 20 anos para aceitar minha mãe dentro da casa deles. E minha mãe, eu falo, eu tenho muita admiração, porque isso sim foi uma mulher guerreira, porque meu pai deu trabalho pra gente por um determinado período de tempo, que ele foi alcoólatra. Então ela se via sozinha para trabalhar, criar 4 filhos, tomar conta do meu pai, lutar por ele, para ele melhorar, não perder, entendeu? E ela aceitava essa situação. Então, existia lá em casa uma regra. Qual que era a regra? Todo domingo, nós tínhamos que levantar cedo, todo mundo forrar a cama, fazer as obrigações, arrumar e descer com meu pai para ir à missa com meu pai e os pais dele. E almoçar com meus avós. A gente querendo ou não. Gostando ou não. Entendeu? E assim, tem muita coisa boa que eu agradeço a família do meu pai, que eu aprendi muito. Tem muita coisa boa que eu agradeço. Às vezes eles, na rigidez deles também, eu falo questão de postura, educação. Porque, por exemplo, eu chegava lá, eu tinha medo às vezes de comer, porque se a gente estivesse almoçando, se fosse comer sem querer, o garfo esbarrasse no dente e fizesse barulho, meu avô dava um tapa na mesa, porque isso para ele era tido como uma atrocidade, a maior falta de educação do mundo. Como é, realmente, entendeu? Outras, como também postura de cotovelo, braço, forma de sentar. Então, tudo isso foi nobre. Foi um aprendizado e questão de postura e educação. Aprendi com eles, entendeu? Ele sempre cobrou também a fala, a pronúncia, o português correto, sabe? E assim, sempre falar de cabeça erguida, sempre olhando nos olhos. Eu falo que é educação, né? Você chegar, você tomar a benção, você cumprimentar, você beijar uma mão, coisa que não tem hoje. A geração de hoje não tem. A geração de hoje chega e fala, oi, isso quando te cumprimenta, eu olho lá. E acha que se te cumprimentar ainda, tá te fazendo um favor de te cumprimentar, né? Então, assim, alguns fatos que eu guardei de discriminação social é porque eles demoraram quase 20 anos para aceitar minha mãe dentro da casa deles. Então, todo Natal,
nós tínhamos que passar com os pais do meu pai, o meu pai e a família dele. E ano novo, sem minha mãe. E minha mãe ficava sozinha em casa esperando a gente chegar. E ano novo, a gente passava com minha mãe e a família da minha mãe na casa da mãe da minha mãe, que por sinal todo dia 1º era aniversário da minha avó. E assim, era aquela confusão, aquela nossa, festa. eu amava ir pra casa da mãe da minha mãe. Porque 18 filhos. Então pensa, todos os tios e tias chegavam com os primos, entendeu? Pra ficar ali com minha avó. E minha avó, minha filha, baiana, tomava a cachaçinha dela, a pinguinha dela, morreu com 98 anos, só pra você ter ideia, bebendo a cachaçinha dela. E ela morava numa casa que era um sítio, e era muito grande. E assim, eu amava ir pra lá, sabe? E na época do aniversário dela, como reunia todos os filhos, noras, netos, bisnetos e tataranetos, que ela chegou a conhecer tataranetos, os meus tios esvaziavam parte da casa e colocava assim, os quartos eram muito grandes, colocava um quarto só para as mulheres e um quarto só para os homens. Ninguém também podia dormir junto. E um ficava vigiando o outro para quem ia levantar à noite para, né, pular ou sair. E aquilo ali a gente divertia. E juntava as irmãs da minha mãe, todas as minhas tias, cada uma fazia uma coisa para a gente fazer, para nós comemorarmos a virada do ano e o aniversário da minha avó. Tudo junto. Então era 2 festas seguidas, porque comemorava o ano novo dia 31 pro dia 1º e já emendava o aniversário da mãe da minha mãe dia 1º pro dia 2. Baiano já não gosta de festa, né? Nossa! Botava até trio elétrico. Virava o verdadeiro carnaval. E depois você me lembra de falar de carnaval, o que isso dava. Nossa, é muita história pra contar, gente. Por isso que eu falo. Eu tive foi infância. E, enfim. Então, quando nós íamos pra casa do meu pai, da família do meu pai, minha mãe ficava sozinha, esperando a gente chegar para ela dar o abraço de Natal, entendeu? E eu lembro que num desses natais, a casa dos meus avós sempre cheia, com pessoas ilustres, digníssimas, tudo assim, né? Pomposo. Isso dá pop de na cozinha. Não, até que a gente, né? Nessa no Natal, parte já podia participar. Podia participar. Mas não vou mentir pra você também, não. Que muitas vezes eu gostava de ficar lá na cozinha com as meninas. Era mais agradável. Porque era mais agradável, elas eram muito carinhosas, sabe? E assim, não tinha aquela coisa, porque quando eu ia pro salão, então eu tinha que ficar engessada, porque eu tinha que ter uma postura, porque, nossa, a Daniela é linda, nossa, que cabelo bonito, nossa, que menina linda, então eu tinha que ficar igual uma boneca. E o medo que eu tinha de fazer alguma coisa desagradar e depois, né, ser reprimida, então eu já preferia ficar ali no cantinho, só ir lá falar um oi e doida pra chegar a hora de ir embora pra eu estar com a minha mãe, certo? E eu lembro que num desses natais, minha avó me deu uma boneca, aquelas bonecas grandona, eu lembro que ela era grandona, você virava, era assim, e chorava, a boneca ficava, chorava, que estranho. E eu olhei a boneca, achei linda, nossa, que boneca linda. E minha prima foi e abriu a boneca dela do meu lado. Tinha acabado de lançar aquela Lalá e Lulu, que era aquela boneca que andava com o cachorrinho, e o cachorrinho andando latindo e a boneca andando e ela lá. Aí eu olhei pra boneca dela, olhei pra minha boneca, olhei pra boneca dela, olhei pra minha boneca. Perdeu a graça, entendeu? Perdeu. E eu lembro que eu cheguei e falei com a minha mãe, falei, nossa mãe, a avó deu uma boneca assim, assim, assim pra Tetê e me deu essa. E minha mãe caladinha olhou e falou, não, pode deixar que mamãe vai trabalhar e se não conseguir fazer rápido o Natal do ano que vem, eu te dou uma dela. E lógico que a minha mãe não ia conseguir, existiam outras prioridades, entendeu? Ela dava no Natal, dava uma boneca assim, de outro mundo, e as bonecas da Estrela naquela época eram caríssimas. Tanto que eu tenho as minhas bonecas, elas são relíquias, eu não abro mão dela. Tá ali guardadinha, nem com a minha filha eu dei, tá ali, entendeu? Porque eu acho que foi com tanto custo, tanto suor, e a gente tinha tanto cuidado, e minha mãe falava, tenha cuidado pra você ter a boneca por muito tempo. Minhas bonecas, o cabelo não tá nem estragado, tá intacta. Já teve gente que me ofereceu, assim, dinheiro nelas, porque são relíquias,
entendeu? Não vou te falar a minha idade, porque Não precisa, meus né? 15 anos... Você também é dos anos 2000 ali e tal. isso Próximo a mesmo. 2000, né? Exatamente. Igual a mim. Mas enfim, esse foi um episódio. E o outro episódio também que marcou muito, eu com 10 anos, é porque toda quarta-feira na Rua Erval existia não, ainda tem a feirinha de quarta-feira. E minha mãe falava assim, olha, desce para você carregar a sacola de feira pesada da sua avó para sua avó. Eu menina, entendeu? E chegava, eu ia, rodava a feira com a minha avó, e minha avó ia lá, fazia feira. E eu lembro que ela comprava os ovos e arrematava uns ovos rachados, quebradinho, para mandar lá para minha casa. Ok, até aí tudo bem. Nunca, tipo assim, o que vale é a intenção. Independente de como ela está chegando, o que vale é a intenção. E eu lembro que num dessas quarta-feiras que eu desci para ajudar minha avó, um dos feirantes virou e falou para ela, nossa, dona Terezinha, que menina linda, porque eu sempre tive o cabelo muito liso lá na cintura, muito branquinha, sabe? E sempre fui muito magrinha, educadinha. Aí ele virou e falou assim, é sua netinha? Ela virou e falou assim, dizem que é minha neta. Eu não lembro de ter neta que veio de família pobre. Então aquilo ali eu guardei, segurei, entendeu? E não levei pro coração, não. Não levei. Mas marca. A criança São coisas sente, que marcam. Exatamente. Se é adulto, fala, Exatamente. caguei. E assim... Mas é coisa que marca uma criança. Marca, e acabou que o que é o destino, né? Quando a gente vai crescendo, eu lembro que meu irmão, na época que saiu o Atari, ele foi pedir meu avô para comprar um Atari para ele, meu irmão mais velho, e meu avô falou, não, você pode, eu vou comprar, você vem aqui, você me ajuda que eu vou comprar, você tem que trabalhar para você merecer. E eu lembro que meu irmão desceu, lavou o carro, ajudou ele a arrumar apartamento. Eu sei que ele trabalhou igual um doido, sabe? E na hora de dar o Atari, meu avô falou, não, eu vou te dar um dinheiro para você inteirar. Você tá sonhando alto demais. Então ele sempre falava que a gente estava sonhando alto demais. E isso deu mais ensejo pra gente lutar. Eu falo assim, hoje... Que bom que serviu pro bem, né? Serviu, porque olha, eu falo... Mas aí a base que a sua mãe te deu lá, a pobre, né? A base que a pobre te deu, com isso aí só serviu pra te empurrar, né? E nem te conto. E vou te contar mais. Olha, a pobre lutou pelo meu pai. Na época, eles falavam assim, nós vamos te deserdar em vida. Certo? Tudo de ruim que acontecia... se sumia uma coisa na casa, os culpados eram a gente, porque a gente era filho de pobre, então nós que pegamos. Sabe? Então, assim, era um absurdo. E eu falo que tanto eu quanto meus irmãos, nós crescemos, era para nós sermos, assim, homens e mulheres, adolescentes revoltados, entrado no mundo do crime, no mundo das drogas. E eu falo com meus pais, vocês têm que agradecer a Deus, porque foram 4 filhos, todos muito trabalhador, muito. Ninguém nunca pegou 1 centavo de ninguém, porque minha mãe sempre ensinou. O que é seu é seu, entendeu? E minha mãe sempre foi muito brava, minha mãe sempre foi muito severa com a gente. Nossa, muitas vezes eu apanhei sem saber porque que eu estava apanhando. É sério. E assim, e além dela ser severa na criação, ela também ensinou o capricho. Não foi só para as filhas mulheres, não, para os homens. Porque os filhos homens lá em casa, eles sabem lavar, passar, cozinhar, fazer de tudo. E muitas vezes faz até melhor do que a gente que é mulher, tá? Só para você entender. E aí, ela nos criou, grandes homens e mulheres, todos trabalhadores, todos independentes. Nenhum tem vício de nada. Meu pai foi fumante, assíduo até pouco tempo. Lá em casa ninguém fuma. Meu pai foi alcoólatra. Lá em casa ninguém bebe. Tipo assim, eu bebo socialmente. Minha irmã bebe muito pouquinho também. Eu tenho o meu irmão mais novo. Pra você ter ideia, ele não bebe nada de álcool. Só pra você ter noção. Entendeu? E sempre ali, ó, todo mundo preocupado em trabalhar, lutar para adquirir as coisas. E a pobre, ela
ajudou, ela virou, no caso, né, uma das melhores companheiras da minha avó e também do meu avô até o fim de vida deles. Passou a frequentar a casa e era Deus no céu e ela na terra. Os irmãos mais novos do meu pai, ela ajudou, dando moradia quando precisou, emprestando dinheiro, sem receber, até hoje, entendeu? E hoje, para você ter ideia, querendo ou não, ela ainda ajuda, porque com o falecimento dos pais do meu pai, os dois irmãos mais novos dele vivem no apartamento que eram dos meus avós, e minha mãe brigando com a minha tia, que tem uma condição de vida melhor, para não tirar eles de lá, entendeu? Minha mãe barreirando tudo, não assinando documento para venda, para deixar eles ali pelo menos até o restinho de fim de vida deles, entendeu? E deu a reviravolta. Hoje ela queria comprar uma casa para sair de onde nós morávamos, porque nós morávamos próximo à vila, entendeu? Ela queria um lugar decente. O que aconteceu? Ela comprou o lugar decente dela, comprou outro no Céu Azul, comprou outro em Contagem, entendeu? Comprou outro no Serrano. Então ela só foi crescendo, fruto de muito trabalho, muita dificuldade, muito esforço. E ensinando, tanto eu quanto meus irmãos, a trabalhar com honestidade, a dar valor pro dinheiro, a nunca desperdiçar, entendeu? E tudo que ela trazia, muitas vezes, igual eu lembro que ela trazia muita lapiseira e canetinha do Paraguai e falava, vende na escola. E você tá levando 12, que você vai vender cada um matando, e eu quero o dinheiro certinho. E era assim. Quando ela comprava uma roupa, que ela vendia roupa também, pegava roupa no Barro Preto muitos anos e vendia, sabe? E as melhores clientes dela, por incrível que pareça, é ali no aglomerado da Serra, dentro do aglomerado da Serra. Por isso que eu faço muito projeto social lá hoje. E tem muita gente honesta lá dentro. E muitas vezes ela ia com aquela sacolada, a gente atravessava por dentro da favela, por dentro do morro, atravessava campo, descia campo. E as mulheres, gente, sempre todo mundo numa humildade, numa simpatia. E era ali, ó, fiel com pagamento. Nunca ela tomou um prejuízo. Ela tomava prejuízo de gente de fora, mas lá de dentro não. E nunca ninguém fez mal a gente. Graças a Deus. E assim, ela foi criando, foi educando, nos ensinando. Eu estudei no CATS, ela, né, deu oportunidade de estudo para todo mundo. Eu fiz meu primário, assim como meus irmãos, lá no Bueno Brandão, na Savassi. Estudei lá de 1ª a 4ª série. Eu lembro que quando chegou no final do primário, eu lembro que a minha professora estava ministrando um curso preparatório, porque muitos alunos iam sair dali para tentar uma vaga no Loyola ou no Colégio Pedro II, porque naquela época você tinha que fazer a prova para ser aceito, mesmo sendo escola pública. E eu lembro que eu fiquei com vergonha, porque eu não tinha dinheiro para fazer esse cursinho. Eu escrevi uma cartinha para minha professora, falando que eu queria muito fazer, né, esse cursinho para me preparar, que eu queria entrar numa escola boa, mas eu não tinha condição de pagar. E essa professora minha foi e me deu a bolsa. Eu fiz o cursinho e prestei prova para entrar no Colégio Pedro II, em frente ao Ponto Socorro. E assim, era um dos mais difíceis, porque você tinha que fazer prova de português, matemática, mais uma redação para você ser aceito, para ver o seu nível, para ver se você seria aceito ou não. E passei, assim, graças a Deus, com grande maestria. Estudei lá da 5ª até o final do 2º grau. E de lá eu saí para fazer um cursinho. Aí foi onde eu fui pagar uma escola particular, um cursinho mesmo, eu pagando do meu bolso, trabalhando para prestar um vestibular, para tentar fazer uma faculdade. Show. Falei demais, você ficou caladinho. Show de bola. Não vou falar o quê? Depois da história dessa, não tem como falar, não. E esse momento aí de você buscar o estudo, buscar o conhecimento, é o que vai dar base para a sua vida profissional daí em diante, né? Exatamente. E aí agora, entendendo um pouco mais a sua vida
enquanto pessoa física ali, família e de história de onde veio e tal. Eu achei muito legal a história de sua mãe, essa parte da pobre. A gente tem muita coisa parecida aí, que era a família pobre, a parte do pobre, que, enfim, é um outro escopo. É a culpa do Barão de Araruna, tá? Do Araruna. E aí, agora, vamos entrar na parte da sua vida profissional, pra gente entender como que... porque a Dani hoje é outro nível. Sim. Né? Então... Antes de eu entrar nessa parte profissional, eu falei que eu ia comentar com você. Eu falo que eu tenho grandes lembranças, entendeu? Porque foram poucas as oportunidades que nós tivemos e essas poucas oportunidades nós transformamos. Eu, por exemplo, aproveitei todas. E quando eu te falei da família da minha mãe, apesar de ser simples, mas nós vivemos, sabe? Carnaval aqui em Belo Horizonte, menino, a família era tão grande, que a mãe da minha mãe, ela era a chefe da ala das baianas na escola Cidade Jardim. E a família inteira era passista. E todo carnaval a gente ia pra avenida para desfilar, para brincar carnaval, todo mundo. E meu pai sempre foi muito rígido e minha mãe ia escondido. Ela inventava uma mentira, mas eu acho que no fundo ele sabia e fingia de besta. Ele fingia de besta. Ele não ligava porque pensava assim, tá indo a mãe, os irmãos, tá todo mundo junto, então, e os meninos também estão com ela, então não tem problema, né? Mas era muito gostoso. E como não podia faltar a cachaçinha dos baianos, os meus tios enchiam as garrafinhas, os carotezinhos, umas garrafinhas de cachaça e prendia na água de baiana da minha avó. Nossa. E toda hora um falava, mãe, deixa eu arrumar sua água. Aí entrava lá debaixo para tomar uma escondido. Porque todo mundo descia a Avenida Afonso Pena lá desfilando no carnaval já chumbado, mamado, entendeu? E era assim, inclusive a minha avó, a baiana. Eu falei, nossa, por isso que ela rodava demais. Eu acho que ela aproveitava. Ela tava tentando segurar o eixo dela, né? Exatamente. Ela aproveitava. O mundo tava girando, ela aproveitou para girar junto com o mundo. E era que mais rodava. Mas, enfim. Eu tive uma base profissional dentro da dificuldade. Quando eu falo dificuldade, porque a vontade do querer ter, do crescer, entendeu? Me deu essa base profissional. E quando eu te falo de criação, por exemplo, minha mãe, ela vendia roupa. Às vezes tinha alguma coisa que ela trazia pra gente e eu gostava, minha irmã gostava, ela falava, você gostou? Eu falava, gostei. Ela falou, você gostou mais dessa ou dessa? Aí o olho de Tandera sempre ia na mais cara. Ela falou, mas essa daqui dá pra você levar 2 dessa. Ah, não, mas eu quero essa. Ela, não, então eu vou comprar pra você, mas você vai me pagar. Tá? Você trabalha, porque muitas vezes eu fazia algumas coisas para meus avós, eles me davam dinheiro, e eu vendia minhas coisinhas também, comecei a aprender a fazer artesanato, as famosas rosas de sabonete de sabonete Febo, eu sempre me virava para vender alguma coisa para ter o meu dinheirinho, isso desde nova. Com 12 anos, para você ter ideia, tinha uma creche dentro da comunidade que os menininhos de 2, 3 aninhos faltou. Precisava de uma pessoa para substituta para estar com eles e eles me chamaram, porque aí eu olhava os menininhos da creche e recebia por isso. Então eu sempre me virei, sempre trabalhei na minha vida. E a gente pegava o dinheiro e pagava minha mãe, ela obrigava a gente a pagar tudo que ela comprava pra gente. E assim, errada, tá? Não, porque você dava valor, você tinha mais cuidado com a roupa. Quando eu falo questão de educação, a gente às vezes ia nos lugares, você podia chegar na casa dos outros, podia ter essa mesa igual tinha aqui, sabe? E ela sempre deixou a gente andar impecável. E ela sempre falava, eu não quero saber de vocês correndo na casa de ninguém, não quero saber de vocês sujando roupa. Então você tinha que sentar, às vezes a gente tava de vestido, tinha que levantar o vestido e sentar. Assim, né? Pra não sujar, exatamente, não sujar o vestido e nem amarrotar. E comida, se ela olhasse, balançasse a cabeça pra gente aceitar, a gente aceitava. Beleza, senão... Se ela fizesse assim,
não aceitava, não podia comer. E eu lembro que uma vez ela foi numa amiga dela que era doceira, pensa, a mesa cheia de doce, a gente até assim, ó, a gente não comia doce tinha muito tempo, aqueles doces, aqueles brigadeiros, aqueles bombom desse tamanho, e ela, comadre, dá pros meninos, ela só fez assim, não, senhora, nós queremos, não, muito obrigada nada, eu tava morrendo de vontade de comer o doce. Doido pra enfiar uns 4 brigadeiros na boca, assim. Exatamente. Mas então, aí esse timbre comercial, né, veio da vontade de crescer. E venda executiva de fronteira. Exatamente. Tá vendo que eu guardei, né? Executiva. Exatamente. Ô, executiva de fronteira, viu? Nossa Senhora. Aquela ali deve ter dado um trabalho para a Polícia Federal, quando passava lá, né, na fiscalização. Era tanta lorota. Falei, mãe do céu, é Deus te guardando mesmo, porque pelo amor de Deus. E eu sempre tive muito gosto pelo estudo. E sempre falava que eu ia formar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, tive muitas responsabilidades, não tinha vergonha de fazer nada, sabe? Se fosse um trabalho honesto, estivesse me dando dinheiro, eu estava dentro. E eu lembro que quando eu comecei, eu casei muito jovem, porque lá em casa, além da minha mãe ser muito rígida com a gente, ela também era rígida em relação à questão de namoro. Eu comecei a namorar jovem, muito nova, comecei a namorar com 18 anos. E quando eu comecei a namorar, ela deu 6 meses para eu namorar, noivar e casar. Porque condizia com a época dela, né? Uhum. Eu ainda consegui enrolar ela 1 ano e meio. Só pra você ter noção, consegui enrolar ela 1 ano e meio. Mas não fala mal do marido ainda. Nós vamos deixar pro final. Nós vamos ter um quadro novo. Hoje nós vamos estrear um quadro novo. Pode confessar! Que vai ser o Fofocando com Silveira. O Fofocando com Silveira. Eu vou pegar o quadro dela e eu pode confessar. E pode confessar mesmo, tá? E eu casei muito nova. Comecei a vida muito jovem, tendo responsabilidade também muito nova. Trabalhei em empresas multiestatais e multinacionais, graças a Deus sempre dei Abra um sorte. adendo nisso. Qual foi o primeiro trabalho que você realmente recebeu assim, um salário mínimo, que você olhou para aquele salário e falou assim, cara, tô rico? Não foi um salário mínimo, não, foi um pouco. Foi mais? Foi um pouco a mais. Oh. Foi quando eu trabalhei com a dona Ruth. Nossa, adoro ela e a Márcia, gente. Foi na Sanssouci. Era uma locadora de vídeo. Chamava Sanssouci. Tinha uma na Savassi, ali na Fernandes Tourinho, e a outra era ali na Serra, onde eu morava. Então, eu comecei a trabalhar na Sanssouci, e na Sanssouci eu trabalhei com elas durante 3 anos seguidos. Isso você tinha quantos anos? Já estava casada ou não? Não, nem namorava ainda. Eu comecei a trabalhar menor de idade lá. Comecei a trabalhar com 16 para 17 anos, carteira assinada e tendo salário fixo, sabe? Saí de lá, aí eu saí de lá já casada, sim, casada, e depois saí de lá e comecei a trabalhar com telecomunicações. Trabalhei com telecomunicações também um bom tempo. Iniciei na Maxitel, antiga Maxitel, que hoje é não a TIM. lembro de nada dessas coisas. Deixa de ser sabe? mentiroso. Eu sou da... Deixa de ser mentiroso. A TIM, quando ela entrou no Brasil, cara, ela chamava Maxitel. Era ali na Raja Gabal. Não lembro desses nomes, não. Não lembro desses nomes. E na Maxitel, foi logo quando colocaram celular, o celular tava virando, né? Tava entrando no mercado e tava fácil, de fácil acesso. Porque quando o celular começou a entrar mesmo, só tinha Telemig, celular, e era muito caro. E aí entrou a Maxitel para concorrer com a Telemig, e que hoje é TIM, que virou TIM depois. Telemig virou Telemar, Isso. Maxitel virou TIM. Entreguei. Exatamente. E aí eu trabalhei com história. Eu trabalhei com telecomunicações durante muitos anos. Saí da Maxitel e continuei no ramo de telecomunicações, mas aí na parte de assistência técnica na Ericsson Telecom. Trabalhando também no meio de telecomunicações. E depois disso, veio a oportunidade para eu trabalhar com publicação jurídica. Olha que loucura.
uma coisa assim, um segmento nada a ver com o outro, mas sempre com timbre comercial. E nessa época eu já estava começando a fazer faculdade. Tinha prestado vestibular, estava fazendo cursinho, tinha tentado vestibular, não passei, porque, infelizmente, eu falo que na minha época, né, era muito complicado os estudos. Ou você fazia federal, ou você tinha que ter dinheiro para pagar uma faculdade particular. A federal estava muito aquém, porque para você passar na federal, você tinha que estar estudando ali, vindo com uma base, um nível muito bom, né? Porque você está competindo com vários alunos de escola particular, de Dom Silvério, de Bernoulli, de Santa Marcelina, de Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria, Sancré de Marie, né? Então a base desse Colégio Arnaldo, que sempre teve uma base boa, esses alunos que vinham dessas escolas, eles tinham uma base que era uma coisa que nem se comparava com uma base de um colégio público. Apesar que a escola pública na minha época é muito melhor do que a escola pública de hoje. As escolas públicas de hoje, elas empurram o aluno, elas te passam. Empurram. Não, e hoje em dia a galera ainda sofre para entrar numa federal, depois que entra que é o problema, né? Exatamente, que não dá conta ainda de manter também. É difícil. Porque para você, por mais que você passe numa federal também, se você não tem condições, para você manter é complicado, porque você não consegue trabalhar. Os horários, eles são muito incertos e você tem que estar à mercê da faculdade, sabe? É tipo assim, você tá estudando de graça, já tá estudando de graça. É como se você estivesse pegando... Tá achando ruim, paga. Exatamente. Então eu tinha tentado, eu falava, é complicado, porque para tentar federal, eu tinha que estudar muito. Para eu estudar muito, eu não podia trabalhar. E eu dependia do meu trabalho porque eu era casada recente, né, novinha, casei nova. Então eu tinha minhas responsabilidades dentro de casa também, sabe? E para tentar um particular, se eu passasse, eu tinha que pagar. E faculdade particular, na minha época, independente do curso, todos eram caros. Todos, sem exceção, direito, economia, administração de empresa, todos eram cursos caros. E medicina, então, direito e medicina eram os mais caros na época. Todo mundo queria ser doutor. Exatamente. E mesmo assim, todos os cursos eram caríssimos. E para você ter um FIES, você não bastava ser simples, filho de pobre, não. Você tinha que ser miserável. Sabe? Eu lembro que eu tentei FIES por 2 anos e não consegui, porque meu pai tinha que ser miserável e minha mãe também. Falei, como assim? O que meus pais têm a ver com meus estudos? E o que aconteceu, Thiago? Tive que me virar. Trabalhar, fazer bico extra para dar conta de pagar uma faculdade. Era sofrido. Eu não tinha carro, morava no Céu Azul. O tempo que eu gastava para chegar no meu serviço era uma coisa estrondosa, porque era ônibus. Saía do trabalho, já ia para a faculdade. Saía da faculdade e ainda gastava 3 conduções para chegar em casa. Pensa. Isso que eu quero estudar, hein? Exatamente. Saía da faculdade 10h40 para chegar em casa meia-noite e pouquinho. Para querer estudar. E detalhe, eu trabalhava de 8 às 18. Saía do trabalho e ia para a faculdade. Quinta, sexta, sábado e domingo, eu fazia bico em evento. Eu dava bandejada de garçonete. Eu saía da faculdade 10h40 e pegava evento como garçonete e ia até 1, 2, 3 horas da manhã. Saía, dormia às vezes, ou às vezes não dormia para trabalhar. E assim foi indo, lutando para conseguir estudar, para conseguir formar, porque eu queria vencer. E o meu primeiro curso superior, meu primeiro bacharel, foi Ciências Econômicas. É um curso, assim, dificílimo, raciocínio lógico puro, e é um curso que requer dedicação mesmo. E muitas vezes, eu não só tinha que trabalhar para aumentar a minha renda, como tinha que virar à noite estudando, porque é puxado. Ainda tinha que arrumar casa. E tinha que arrumar casa,
né? Dar conta do marido, ajudar a família, olhar os sobrinhos, era tudo muito assim. E quando chegava cansado, o marido falava assim, tá cansado de nada, eu quero namorar. Ai, meu filho. Aí vinha a famosa, tô com dor de cabeça, tô cansada, mais ou menos isso. E com muita assim, dificuldade, nesse meio desse caminho, nós sempre fomos muito família e eu tive meu irmão mais velho, nós sempre fomos muito unidos, um sempre ajudando o outro. Ele não quis estudar, mas ele optou em trabalhar, casar e ter os filhos dele, os 4 filhos dele. Eu casei, não deu certo, separei, continuei estudando, não quis casar nem namorar tão cedo, não quis ter filho, porque eu queria estudar, eu queria ser alguém na vida. E cada um com a sua luta. Só que nesse percurso, nesse meio tempo, eu tive que paralisar esse sonho meu. Porque uma fatalidade levou meu irmão mais velho embora. E ele morreu muito jovem, com 34 anos, deixou 4 filhos, uma escadinha, todos pequenos, o mais velho na época tinha 10 anos, sabe? E do nada, num piscar de olhos, eu me vi tendo a responsabilidade de cuidar por um tempo da viúva e dos 4 filhos dele e ainda dar suporte para minha mãe e para meu pai. Porque para uma mãe perder um filho e o primogênito, menino. Pesado. E eu larguei tudo para trabalhar, para sustentar a casa, para colocar as coisas dentro de casa e ao mesmo tempo tentar incentivar a viúva do meu irmão, que estava prostrada, entendeu? Não reagia. E por um tempo eu fiquei ali. Até esperar a hora certa de falar, não, agora deixa eu retomar minha vida, agora eu posso ir e vamos seguindo. Entendeu? Mas é complicado. Pesado, né? Põe pesado nisso. Enfim, formei em Ciências Econômicas, continuei trabalhando com publicação jurídica, tive a oportunidade de trabalhar em outro estado, morei no Rio de Janeiro por 4 anos e meio. Eu falo também que foi uma escola lá. Lá eu falo que foi uma das maiores escolas que eu tive, porque trabalhei numa empresa do mesmo segmento de legislação, conheci pessoas diferentes e eu falo que o carioca e o paulista, o mundo deles é diferente do nosso, nós vivemos numa roça, certo? Belo Horizonte é muito pacata quando comparado com Rio e São Paulo. E lá, gira, é tudo muito rápido, é o famoso pensa rápido, pensa rápido. Se você está numa situação aqui, você tem que pensar rápido, você tem que dar a solução rápido, porque senão você não serve para o mercado, certo? E como eu sempre fui muito família, lá eu tive que aprender a cortar o cordão umbilical. Sabe? Deixar a família de lado e cuidar de mim. Lá eu tive que aprender a viver sozinha, a passar aperto sozinha, a passar necessidade sozinha, a chorar sozinha. Sabe? E aquilo foi fortalecendo. E eu falo que eu sempre tive sorte. Eu sou uma pessoa, eu agradeço muito a Deus, que eu me considero uma pessoa iluminada, que eu sempre tive sorte. Porque todas as vezes que eu tô para desistir de algum objetivo ou de alguma escolha que eu fiz, sempre vem uma pessoa para me ajudar. E eu tive uma pessoa lá, eu gosto muito dela, o nome dela é Elizabeth. Eu falo que ela foi minha mentora, porque ela me deu esse empurrão, ela me deu uma visão ampla de mundo, ela me deu uma visão em relação à necessidade real do mercado. O que o mercado hoje busca? O mercado hoje busca uma pessoa ativa, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que tenha mais de um idioma, que é imprescindível. E tudo isso, ela foi me empurrando. Você tem que fazer, você tem que ser assim, porque você tem que ser a melhor. Sabe? E todas as vezes que eu falava assim, vou desistir, ela, não, você não vai desistir, tenta de novo, você é boa. Ela fala, você não sabe o tanto que você é boa, você é melhor do que você imagina. E essa experiência, ela durou 4 anos e meio.
E eu falo que é incrível, porque a hora que eu tinha que voltar foi justamente o último ano de vida que eu vivi e curti com meu irmão antes dele morrer. Parece que foi Deus falando, não, agora você tem que ir embora, porque você vai ter que despedir, sabe? E depois disso, eu trabalhei, agradeço até muito a ela, Elizabeth, mandar um beijo pra ela, Beth, ó, coraçãozinho. Sei que não, beijo, Beth. Eu conversei com ela essa semana, ela mandou uma mensagem me elogiando e eu falei, os méritos não são meus, são dela, porque eu agradeço muito, eu tenho muita gratidão pelas pessoas gratidão é tudo, cara. Que me ajudaram. E no meu retorno, no meu reingresso a BH, continuei trabalhando com publicação jurídica e fui convidada para trabalhar com marketing, propaganda e publicidade. Falei, uai, será que eu vou? Será que eu não vou? E é interessante, Thiago, porque quando você está bitolado, você está acostumado, você acomoda com uma coisa. E no meu profissional, eu acomodei com aquele mundinho ali, sabe? Ah, você tá ali, você trabalha com juiz, com contador, com advogado, entendeu? Com administrador de empresa. Então, você tá o tempo todo ali naquele mundinho. Você não tem amplitude. E eu acostumei. Falei, uai, será que eu tento? Será que eu não tento? E eu lembro que a pessoa que me convidou, José Henrique Chaves, ele falou assim, olha, no dia que eu tiver condições de te pagar a sua altura, você vai trabalhar para mim. Passaram 2 anos, ele foi e me chamou. Que ele tinha pegado um projeto na Ceasa de Contagem, ganhado uma licitação para trabalhar com mídia exterior, marketing, propaganda e publicidade, e ele foi e me convidou. Que ele via em mim aquele potencial. E eu fui. Não, primeiro eu relutei, hesitei. Falei, será que eu vou, será que eu não vou? Falei, você quer saber? É melhor eu ser sincera, deixar as portas de onde eu estou aberta. Tento, se não der certo, eu volto. As portas vão permanecer abertas. E fui. Te falo, Thiago, que no início eu tive para desistir umas 30 vezes. Aquele trabalho formiguinha, um lugar que eu não conhecia ninguém. Eu estava acostumado com todo mundo engomadinho, engravatado. Aí no Ceasa é Nossa pauleira, senhora, né? É pauleira. É 5 da manhã, 3 da manhã, nego gritando, correndo com o carrinho. E cada um vestido de um jeito. E assim... O Ceasa pra mim é uma cidade, cara. Não, mas é uma cidade. Pra mim o Ceasa aqui, o mundo se encontra no Ceasa, né? Mas é uma cidade. Aquela Ceasa, além de uma cidade, é a escola. Aquilo ali não foi minha escola, não. Eu falo que aquilo ali foi meu doutorado. Porque assim, a Ceasa, o interessante dela, que se ela fosse uma cidade dentro do estado de Minas, ela ocuparia, se eu não me engano, o 7º lugar do PIB, por causa da arrecadação e da rotatividade financeira que tem ali dentro, entendeu? Então assim, pensa o impacto, uma linguagem, você está no meio de pessoas formais, com linguagem formal, educada, entendeu? Engravatadinho. Aí uma linguagem difícil. Muitas das vezes eu vejo a linguagem jurídica no Brasil, assim, é uma visão minha, tá, gente? É minha opinião. Eu vi um quadro de um cara que passa por aí, minha opinião, tá, longe de mim. Eu acho que eles fazem o negócio ser mais difícil, assim, até a forma de falar, tudo tão mais difícil. Até mesmo pro cara que é mais negro não entender, não entende de nada, tem que pagar, não tem jeito. E paga mais caro. Exatamente. Só por a linguagem. Pra mim é isso, assim. Não, e é engraçado, porque você e chega lá... eu convivo com advogado sempre, o tempo inteiro, né? Sim, claro, até pela sua profissão. E eu trabalhei com a sua ferramenta de trabalho, com os boletins da IOB. Nossa. Eu trabalhei na IOB Thompson. A sua ferramenta, a sua principal ferramenta de trabalho, que eram aqueles boletins semanais, era o que eu trabalhava. Nossa, antigamente vinha, tinha que colocar naquelas pastinhas. Nas pastas, aqueles fichários. Eu era jovem nessa época, tá? Tá vendo como eu descobri? Tá vendo? Te peguei! Porque as pastas são, antigas. Pior que eu lembro disso. Eu trabalhava nessa época, eu trabalhava com faturamento. E aí tinha a parte de ICMS, IPI, e quando vinham os carnê-leão? Nossa Senhora! Enfim. E aí eu comecei a fazer o trabalho na Ceasa. Então, foi uma mudança drástica, porque eu chegava, já estava acostumado com aquela coisa refinada, requentada. Aí você chega lá, Fê, vem cá, não, aqui, manda 2 caixas de mamão. E eu olhava assim, falava, Jesus do céu.
E às vezes chegava para apresentar um produto. Parava uma carretona, aquele carro maravilhoso assim, de repente desce um capialzão de chapéu. Vamos, filho, descarrega essa laranja logo deixa aí. eu te contar. E às vezes chegava, você ia conversar, você falava assim, quem que é o dono? Por favor, bom dia. Quem que é o proprietário da empresa? Aí Eu tá tô lá mais ferrado. um pedaço de pão francês, comendo assim, mordendo sem manteiga, sem nada, te olha dos pés à cabeça assim, a camisa suja, a calça rasgada, chinelo, fala, o que você quer? Sou eu. Você olha assim, você fala, não é possível. Não. E é. E pior que é. Entendeu? E assim, quando não é isso, eu entrava às vezes para conversar, para fazer a apresentação do projeto dentro da SEASA. Aí eu falo assim, não, porque, né, por obséquio, a priori, o quê? Aí eu falei, não, eu tenho duas opções. Ou eu falo a linguagem deles, ou eu saio fora. E acabou que você vai pegando costume, entendeu? E foi um trabalho árduo, e ao mesmo tempo árduo acaba que tem as oportunidades também, conhecimento, parceria. A SEASA, gente, tem muita gente boa. Nossa, tem muita gente boa. E eu te falo, os maiores empresários estão na SEASA. Os melhores advogados estão na SEASA, que são os próprios empresários. Muitas vezes eles advogam em causa própria, entendeu? Eu conheço grandes empresários, mas assim, você nem imagina, que você fala assim, nossa, esse cara, você vê que o cara tá lá em cima e é analfabeto, não sabe assinar o nome. Só pra você ter noção. Conheço também. Entendeu? Mas você vai ver assim, o conhecimento da pessoa é uma coisa estrondosa. É porque é conhecimento de vida, né? Sim. E eu falo, muitas vezes eu lembro que uma vez lá na SEASA me perguntaram assim, a sua faculdade, hoje, ela te agregou alguma coisa? O gasto que você teve, as noites de sono que você perdeu, te agregou alguma coisa? Não. A maior escola é a escola da vida. É a vivência, a experiência que você tem ali no tete-a-tete diário, passando as dificuldades, convivendo com pessoas, escutando histórias, vendo experiências, seja de vida, seja profissional, sabe? Isso é que é a maior escola. Eu falo que diploma hoje de nada adianta. Eu brinco às vezes com alguns empresários da SEASA. Fala assim, meu filho não quer saber de faculdade não, ele quer vir trabalhar na SEASA. Eu falei, deixa, porque aqui, ó, é sangue, de repente aqui ele vai brilhar, vai decolar muito mais do que se fizer um curso superior frustrado. Você vai abrir ali um escritório e não vai durar, gente, não dura, sabe? E assim, além de eu ter tido, né, essa oportunidade, eu também conheci pessoas maravilhosas lá. Pessoas que me ajudaram, que me incentivaram, que me empurraram. Uma em especial e específica, que eu sou muito grata a ele. Sou muito grata pelo que eu sou hoje, onde eu cheguei e tudo que eu conquistei depois que eu entrei na SEASA. Porque ele abriu as portas da SEASA para mim, tá? E além dele ter aberto essas portas, alguns anos depois, como eu trabalhava, né, para uma empresa de mídia, ele falou assim, olha, já chega, você não acha que está na hora de você trabalhar para você abrir a sua empresa? Porque aqui as pessoas conhecem a Dani das placas, não conhecem a Dani da Media Mix, a Dani da propaganda. Porque eu sempre mexi com a parte de mídia, de vender os espaços para divulgação, a parte da comunicação visual, e mexia também com a parte de comunicação visual de frente de loja, que era troca de fachada de loja, plotagem de carro, então tudo isso eu fazia. E fui pegando, fui aprendendo, fui tomando gosto, e tomei tanto gosto que eu falei, vou fazer outro bacharel. Fui lá, fiz outra faculdade, marketing, propaganda e publicidade. Eu não quis fazer nem especialização, porque a especialização muitas vezes ela não é completa, ela não é tão abrangente. Vem cá, meu amor, gente, apresentar a Maria Luísa, minha filha. Por favor, vem cá, Malu, dá um oi pra todo mundo. Isso, dá um beijo na mamãe. Oi, gente, tudo bem? Manda um beijinho pra câmera também. Você tá feliz? Tô. Estudou bastante? Estudei, tem prova de matemática amanhã. Mas tô aprendendo. Beijo.
Estávamos falando da parte da D Inventar, que era a Dani Inventa. Dani que inventa. A D Inventar é uma empresa que ela está consolidada no mercado. E o meu segmento, eu trabalho no meio de comunicação visual, mas ele abrange toda a área de marketing, propaganda e publicidade. Tá? Eu tenho meus carros-chefe, que eu mexo com fachada de loja, de tudo quanto é tipo de material. Seja em lona, vidro, ACM com letra caixa, letreiro luminoso, PVC, aço inox, em tudo. E também mexo com envelopamento, adesivação de veículo, de parede, de porta de estabelecimento. Só não mexo com envelopamento de homem, porque senão você já viu, né? Dá um problema. E assim, e além disso, eu trabalho também com a parte de divulgação mídia exterior, né? Que são os painéis de outdoor, indoor, buzz media, as divulgações em Uber, jornais, revistas, todo e quanto é meio de telecomunicação. Perfeito. Então essa é a D Inventar. Essa é a D Inventar. Fazemos também tráfego pago, criação de site, artes, logomarcas. Eu tenho um profissional ótimo. Inclusive, quero mandar um beijão pra ele, meu parceiro, Denis, ó. Você tá aqui, nós estamos juntos. Ele correu, né? Era pra ele estar aqui, gente. Eu ia colocar ele na mesa, ele correu, ele foi esperto. Mas ele adivinhou, assim, eu ia colocar ele na mesa, porque ele é tímido, né? Exato, mas ele é muito bom profissional, assim. Eu ia colocar ele na mesa e ia falar assim, conta pra nós só quantos clientes da Globo você trabalha hoje. Só essa parte que eu queria que ele falasse. Tá uns certo. 20, pelo menos, né? Mas... E uma dessas empresas grandes que ele trabalha é a D Inventar. A D Inventar. Nós estamos juntos aí, nós temos uma parceria já há alguns anos. Sou muito feliz. Eu falo que foi um presente, né? Porque a forma que eu conheci ele foi uma forma diferente, foi através de um anúncio que eu buscava uma pessoa para fazer, né, a minha parte de arte e as artes e as mídias, né? E aí eu conheci ele e estamos juntos aí. Fazendo as artes, desenvolvendo, crescendo com a D Inventar e ajudando outras empresas a crescer também. E cada dia surge mais ideias, mais projetos, mais inovações. Show de bola. Fico muito feliz de ouvir a sua história, de participar um pouco disso agora, né? E conhecendo aí uma parte talvez da sua história que muita gente não conhecia. Exato. E agora o Brasil inteiro vai conhecer a sua história. E eu tenho aqui pra gente encerrar 3 perguntas. Antes de fazer as considerações finais, eu tenho 3 perguntas. Lá vem ele. Isso baseado no último podcast que você participou, tá? Tá bom, vamos lá. Eu assisti umas 5 vezes, dei audiência lá também, justo. E eu assisti... Eu comecei a assistir ao vivo, tive que parar, depois eu voltei a assistir umas 5 vezes, mais ou menos. Você viu como é que eu fiquei bonita? E frisei, tava perfeita. E eu frisei, assim, as partes que você falou, e junto com a direção, o diretor tá ali atrás, um beijão pra você. Nós temos 3 perguntas simples, mas que eu acho que vai dizer... Você já disse tudo quem é você já disse exatamente, mas se faltou alguma dúvida... Eu acho que agora é o momento, né, desse momento. O que você, Dani, hoje, com 35 anos, diria para aquela Dani de 10 anos? Não vou nem citar a parte que viu a boneca da prima, não. Mas sabe aquela garotinha de 10 anos, assim como sua filha estava aqui, linda? O que você hoje, mulher feita, feliz, diria para aquela Dani lá de trás? Nesse momento, se você pudesse voltar no tempo, máquina do tempo, vou falar DeLorean não, porque eles vão falar que eu sou velho. O que você diria para a Dani de 10 anos? Eu teria que voltar no você tempo para voltar... Tempo na Dani de 10 anos de idade, não a Dani há 10 anos atrás. A Dani, aquela garotinha de 10 anos de idade. Eu diria, continua assim que você vai ser uma mulher forte, você vai superar tudo isso. Show. E o que você diria para a Dani daqui a 30 anos? Já coroa, já possivelmente avó, porque
sua filha tem 10, então 30, ela já vai ter 40 possivelmente, né? Você vai estar aí avó, e o que você diria pra essa Dani lá, já avó, já feita na vida? Trabalha bastante pra você ficar bonita e gostosa. Tô brincando. Eu diria, olha, você trabalhou muito e agora você vai colher os frutos do seu suor árduo de trabalho. Agora você vai aproveitar e fazer tudo aquilo que você tem vontade de fazer. Fazer suas viagens, conhecer o mundo, alçar voos. Show. E a terceira pergunta é o seguinte: qual hoje é a sua maior inspiração? A maior inspiração da sua vida hoje? Hoje, o Lula, né? Até porque você tem que sustentar ele, né? Se você tá desistindo, tá desanimado de trabalhar, lembre-se. Quando alguém estiver desanimado, eu tô cansado, eu perdi o emprego, não vê aumento de salário, pense no Lula. E pense no Ai, gente. Ai, desculpa, tem que descontrair. Minha maior inspiração hoje, eu falo que é minha filha. Ser mãe é uma dádiva, sabe? É uma dádiva divina. Eu falo que é o amor que dói. Então, a minha maior inspiração chama-se Maria Luísa. É quem me dá força para levantar todos os dias, para matar. Não é é 50 leões e às vezes 100, porque lidar no mundo de hoje, lidar com esse mercado competitivo de hoje é complicado, muito complicado. E a minha filha hoje, ela é o meu sustentáculo, sabe? Então a minha maior inspiração e minha maior motivação é minha filha. Muito bom. E com esse clima, eu queria te passar a palavra no sentido de dar suas considerações finais sobre a sua vida, de modo geral. Se faltou alguma coisa, se você ainda lembra de alguma coisa, eu acho que esse é o momento da gente falar. E claro, podemos ter outros episódios que eu vou te falar, vou ser sincero, amei participar com você. Vocês não fazem ideia o making off disso. Vocês não fazem ideia os bastidores do que foi. A arruaça total. Nossa, né? À toa que meus amigos falam assim, Dani, porque assim, nós temos são várias Danis que são amigas, são 4, né? Aí tem a Dani Loura, a Dani Morena, a Dani Saruê e a Dani doida. É a que faz a arruaça, não é doida porque é doida, não, é porque é a que inventa, é a que faz a arruaça, né? Então, é dessa forma. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que todos os episódios que eu lembro, que eu recordo, que eu vivi, eu acho que eu não esqueci de nada. Eu tentei passar ao máximo a minha essência, sabe? Não arrependo de nada. Todas as dificuldades eu tirei como aprendizado e elas me serviram e me deram força para ser a mulher que eu sou hoje. Decidida, determinada, forte, guerreira, mãe, amiga, empresária, entendeu? E eu tenho um orgulho do que eu sou, de onde eu cheguei, porque é grandioso, senão eu não estaria aqui com você hoje também. Então, assim, pra qual câmera, diretor? Ela. Pra qual câmera, diretor, que eu vou falar? Ó? Ele vai falar uma coisa muito fenomenal. Beleza, então, olhando pra câmera da verdade ali, é o seguinte, Qual eu queria delas? agradecer a A do audiência de vocês, tá? E ter ouvido a história dessa pessoa Que agradeço, fenomenal. obrigada, fenomenal. E a parte séria acabou aqui, né? Tivemos vários assuntos aqui sobre a sua vida, a parte séria acabou aqui. Tem mais, E como hein? eu disse, nós vamos ter aqui um pequeno quadro, que é um novo quadro do episódio do nosso canal, dentro do Silveira Podcast, que é a parte do Fofocando com Silveira. Eita. O Fofocando com Silveira foi o seguinte: eu gosto de ouvir histórias, é por isso que nasceu esse canal. E a minha esposa fica brincando, né? Que eu gosto muito de ouvir as histórias de verdade, assim. Ela fala, então tinha que ser Fofocando com Silveira.
Esse é o Tem um- machinho da casa. Tem um... é periquito, não? Como é que chama? Não, Calopsita. deixa eu tirar ele daqui, vou ter que tirar. Tem uma calopsita aqui de baixo. Dá um pause, vamos aos cortes. Vou deixar isso aqui de... Aqui, ó. Vem cá, Theo. Chuta o Theo. Vai lá, Theo, vai lá, Theo. Eu tô tentando cercar o máximo assim. Ai. Coloca ele lá na cozinha. Pronto. Ele tá acostumado na... Nós estamos no ambiente dele. Ele tá acostumado na... Nós estamos no ambiente dele. Né? Eu tô no lugar errado, ele tá no lugar certo. Lá vem, meu Deus. Você Mas- tá vendo que ele quer mexer com a minha boca, né? Claro. Então, tá falando, até esqueci. O fofocando com a Silveira. E esse é o Fofocando com Silveira. Não, eu vou ter que contar tudo. Gente, E eu vou agora entregar é o minha seguinte, língua. É o solta, Fofocando hein? com Silveira é o seguinte. O que nós queremos ouvir de você? É aquilo que... É aquela história que você não precisa contar quem foi. Refaça aquela história do vinho, sabe? Eu quero que você refaça, que eu achei sensacional aquela história. Só que aqui no Fofocando com Silveira você pode dar detalhes. Fofocaias, nossa senhora. Se você parar e cair no mercado hoje, você vai ficar horrorizado. Hoje é papum. Você abre a boca, nossa senhora. E aconteceu um episódio que eu tô trabalhando também com eventos, né? Tô dando suporte, trabalhando com divulgações em eventos, fortalecimento de marca, divulgação de produtos no mercado e em eventos. E acaba que você conhece muita gente. E num desses eventos, eu já conhecia, né, a pessoa e peguei carona. Falei, vou voltar de carona. E na correria esqueci a minha jaqueta jeans, como diz a minha amiga Smorfette, carérrima e linda, dentro do carro. Não preocupei, só liguei e falei assim, olha, esqueci minha jaqueta. Não, depois você pega. Eu falei, não, tranquilo, depois eu pego. Você viu uma parte da história, porque o final, se eu te contar, você vai rachar de rir. Aí, passou-se os dias, não cobrei, deixei, falei, né, depois eu cobro, tá seguro, tá em boas guardado. mãos, Só que, início dessa semana, exato, né, segunda-feira, foi incrível, porque a Daniela Medeiros falou assim, amiga, você tem que pegar sua jaqueta, aquela jaqueta é linda, e ela é cara, e eu quero dar umas voltas com ela, você tem que ligar pra pessoa e falar, olha, eu tô chamando o motoboy e você devolve minha jaqueta pra mim. Falei, é mesmo, havia esquecido, vou fazer isso. E passou o dia recorreu. No final do dia, eu cheguei, sentei ali, encostei, estiquei as pernas, ficava tão cansada, descabelada, tinha tido um dia estressante. Aí recebo uma mensagem, de quem? Do dito cujo. Eu olhei assim, eu não acreditei, eu olhei de novo, eu tô igual ao português, põe o óculos, você vê a mensagem, tira o óculos, você vê a mensagem, põe o óculos, você vê a mensagem, você fala assim com óculos, porcaria, veio com defeito de fábrica. E aí falava assim, você não quer vir tomar um vinho aqui em casa comigo? Você aproveita e pega a sua jaqueta. Cara, eu olhei, eu não acreditei. Gente, vou falar. Chamou pro crime. Isso é um cúmulo. Tá na cara. O cara tá te chamando com todo respeito pra te levar pro abate. Ele nem te conhece. Quase que eu falei assim, vem cá, eu te conheço. Cara, assim, tem algumas coisas e pra mim, eu ainda sou arcaica, sabe? Eu sou arcaica, então tem algumas coisas que eu sou cheia de não me toque. E eu peguei, olhei assim e falei, não é possível, gente. A pessoa nem me conhece, não sentou, não conversou comigo, não me levou para tomar um vinho ou para tomar um café que fosse. Para você começar a ter, no mínimo, um pouco de afinidade. Aí a pessoa já te convida para tomar um vinho na casa dele, não te chama nem para sair, porque se chamasse para tomar um vinho no restaurante, tudo bem, mas na casa dele tá literalmente chamando para abate, né? Eu peguei e falei assim, não, eu não tô acreditando. Ai, papai. E o pior de tudo é que na semana passada, eu fazendo unha, minha manicure viveu uma situação dessa, só que o cara chamou ela pra comer ou almoçar e ela falou, eu não sou marmitex. Porque era pra comer. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou responder. Parei, pensei, falei, vou fazer um videozinho.
e vou postar. Esse vídeo tá dando uma repercussão que você nem acredita. No vídeo eu virei e falei assim, o que combina com vinho? Falei, vinho, geralmente você tem que ter uma tábua de frios. E como eu sou dessas, refinada, eu quero tudo do bom e do melhor, entendeu? Aí eu peguei e gravei, falei, olha, né, contei a história, que eu cheguei cansada, recebi uma mensagem, virei e falei, gato, só que não, né? Eu não sou queijo suíço, não sou azeitoninha, não sou presuntinho parma, entendeu? Eu não sou aperitivo, tirar gosto. E é lógico que eu não vou. É óbvio. E vinho por vinho, eu ainda fiz questão de abrir uma garrafa de vinho. Falei, vinho por vinho aqui, ó. Eu tomo na minha casa, porque eu amo a minha companhia. Sabe? E eu falo assim, eu acho uma falta de respeito que tem acontecido muito disso ultimamente. E que fica a dica. Homens e mulheres também. Se você está conhecendo uma pessoa, é interessante, está interessado, pintou ali aquele clima, entendeu? Pintou ali aquele momento fenomenal. Vai devagar, sabe? Seja educado, convida para jantar, para tomar um vinho, para almoçar, ou que seja para tomar um café da tarde. Mas senta com a pessoa, escuta ela, conheça, leva num lugar decente, sabe? Depois desse primeiro contato, aí vocês vão e falam, olha, vão lá em casa, aí quem sabe rola o abate. Quem sabe? Entendeu? É assim, porque soa muito Como ruim. diz um amigo nosso, maravilha, brother! Porque soa muito ruim. As pessoas, elas estão tratando as outras como se fossem simplesmente um objeto. Entendeu? Exatamente. Como a minha mãe fala, objeto sexual. As pessoas estão tratando as outras pessoas como se fosse um objeto. E acabou o romantismo. Entendeu? Inclusive, se mandar currículo, eu quero que seja romântico. E acabou que nos finalmente, eu virei e falei assim, não, eu vou ser educada, fiz meu videozinho, postei. Todo mundo começou, gente, é incrível, Thiago. Eu achei assim, que a mulherada ia cair, matando, né? Nada. Você acredita que os homens que começaram a aplaudir, falar isso aí, ou tô passando por isso. Se você vê a repercussão que deu, tanto com homem quanto mulher, e a mulherada começou a perguntar se podia repostar, e começou a repostar esse videozinho. Eu até te mostrei, ficou muito legal. Ficou sensacional. Por Exatamente. isso eu quis trazer ele pro nosso momento do fofocando, porque eu achei que foi E sensacional. depois disso, eu virei e pensei, falei, não, vou responder, né, a pessoa, não vou ser mal educada. Eu fui e só respondi, falei, olha, eu estou viajando, estou a trabalho, fazendo um evento, estou viajando a trabalho, e eu vou pedir uma pessoa, minha amiga, para passar aí e pegar com você, ok? Ele simplesmente respondeu assim, eu não vou entregar para ela, não. Você acredita? Falei, fazer o quê, E o resumo né? da história, você já está em posse da jaqueta? Não. Nossa! Deixa ela lá. Não, Eu não peguei peguei. esse vídeo e eu falei assim, vacilei, eu tinha que ter chamado para ir na rua primeiro. Vacilou. Ele vacilou. Mas aí ele ainda tem chances de ele te convidar para um, ó, eu fazendo aqui um... Ele tem chances de, pelo menos, de sair para conhecer, trocar uma ideia e tem que levar a jaqueta. Não, ele só tem... A única chance que ele tem são duas. Entregar a jaqueta e de ficar calado. Nossa, Só aí, ó, essa. amigão, eu tentei te ajudar, mas não, não deu certo, não. Desculpa, gente, Você não é se ajudou, sincero. você não se ajudou. Eu tentei te ajudar aqui, mas não... Ai, Vai que dava certo, né? Vai que ela fala assim, não, tá tudo bem, aí, ó, já era. Então, e viu que ela tem personalidade, né? tem. Agora conta pra nós só mais uma coisa. Conta mais um caso pra nós, pra gente encerrar o nosso episódio. Ai, nossa, é tanto caso, gente. Não, mas conta um mais recente, assim. Um engraçado. Não precisa nem ser seu, não. Pode ser dos outros também, só não falar o nome. Não, mas aí não, aí eu vou expor a pessoa. Não, Nossa, sim, eu já passei por tanta coisa. Gente, eu falo que eu tive poucos relacionamentos e todos os meus relacionamentos foram duradouros. Eu não sou aquele tipo de mulher que fica pulando de galho em galho, não. Eu vou até aonde eu posso num relacionamento. Até quando que chega o ponto que eu falo assim, não, já deu, não dá, tá humilhando, tá machucando, não vai trazer frutos, não tem perspectiva de vida, porque a gente tem que ter perspectiva de vida e ambição.
E você tem que esperar isso da pessoa que tá com você também. Porque não adianta nada. Você tá ali, você tá lutando, você tá buscando as suas coisas, você tá segurando uma relação, fazendo ela crescer, e a outra pessoa do outro lado não tem perspectiva de vida nenhuma. Entendeu? Eu conheci um bocó aí, um retardado. Pode-se dizer isso. Eu tenho dinheiro pra pagar processo, não. Não fala o nome, não, pelo amor de Deus, ó. Tô sendo advogado, gente, não, por favor. A pessoa convivendo com você, estando com você, acordar e falava assim, ó, nós estamos juntos não, tá? Eu falei, oi? E morando comigo, na minha casa, debaixo do meu teto. Pensa. Aí ficava bem, aí na outra semana, aqui, desgostei, tô indo viajava, daí 15 dias estava de volta, resolvi voltar. Falei, gente, isso é gente de mente fraca, gente que não sabe o que quer para a vida, gente que não tem perspectiva de vida, porque quando você tem certeza do que você quer, filho, você vai até lá no fundo do poço, busca lá o diamante lá do Titanic. Só não pode implodir igual aquele pessoal lá, né? Exatamente. Na verdade, esse eu queria que fosse lá, pegasse e afundasse, igual o Titanic. Brincadeira, não gente. Não tem dinheiro pra pagar processo, pelo amor de Deus. Brincadeira. Mas eu falo assim, cada um tem uma essência. Uma hora a gente acaba encontrando o nosso par de sapato velho que vai completar. O outro pé que vai completar o par de sapato velho. Entendeu? Tudo é momento. Seja bom ou ruim, todas as experiências que eu tive na minha vida, elas foram de grande valia. Me fizeram crescer emocionalmente também. Hoje eu sou uma mulher blindada, sabe? Hoje eu sei o que eu quero pra mim. Eu sei o tipo de pessoa que eu quero que conviva comigo. E acaba que a gente fica muito seletista, entendeu? Igual eu te falei, eu casei muito nova, casei com 19 anos. Fiquei casada, vamos dizer, 8 anos. Separei na maior tranquilidade, entendeu? Não tivemos nenhum tipo de atrito, desavença. Conversamos durante alguns anos, até que depois eu fiquei meio assim com raiva, resolvi matar ele morreu, eu sou viúva. Tô brincando. Até que depois aconteceu um incidente, ele faleceu. Então, antes de eu divorciar, eu virei viuvinha, sabe? E eu falo tudo, desde lá de trás, porque a gente começa sem experiência. Experiência se adquire. Você quer conhecer uma pessoa? Senta com ela e vai comendo um saco de sal. Vai comendo. Não precisa ser um saco daquele grandão de 60 quilos, não. Pode ser um de 5. Você vai ficar, anos. E ainda assim você não vai conhecer a pessoa. Entendeu? Então que fica a dica. Temos que dar oportunidades. A gente não pode fechar as portas para ninguém. Porque independente dos momentos ruins que você vive com as pessoas, porque você vive momentos ruins, mas você também tem grandes momentos, tem momentos bons. Não posso também sair apedrejando ninguém, entendeu? E uma história engraçada que eu tenho para contar é que numa das minhas viagens com, vamos colocar, né, um dos meus namorados, eu dormi com uma cobra dentro do quarto sem saber. Pensa, eu tenho pavor de cobra, tenho horror a cobra. E voltando de um passeio em Caldas Novas, eu hospedei naquele grande hotel e ia passar a noite lá porque estava chovendo muito, era início de ano, tava aquela chuva horrorosa. Falei, não, era de noite, em Araxá. Falei, vou amanhecer aqui, amanhã passo o dia e pego a estrada e sigo a viagem para Belo Horizonte. Menino, pensa bem, o grande hotel é no meio do mato. Entrei, achei o quarto maravilhoso, tudo lindo, maravilhoso. E assim, depois que você entra pro quarto, você fecha a janela, fecha tudo, fica tudo escuro. E eu gosto de assistir televisão de noite, de madrugada. E aquela chuva, a pessoa que estava comigo chegou, deitou, apagou. Eu vi televisão, eu levantei no escuro, eu fui no banheiro, eu voltei, depois eu levantei no escuro, fui lá, abri o frigobar, peguei água, voltei de novo. E fiquei naquela embromação, usei o banheiro de novo, custei dormir, levantei mais cedo, arrumei, tomei banho, fui tomar café, conheci o lugar, voltei, a pessoa ainda dormindo, enfim, deu hora de ir embora.
fui arrumar minhas malas. E eu arrumando mala, e o até então meu namorado da época tomando banho pra gente ir, eu abaixei pra ir no frigobar, que eu tinha algumas coisas que eu tinha guardado, pra pegar já pra colocar dentro do carro pra ir embora. Eu olhei do lado do frigobar assim, eu vi um montinho preto. Eu olhei e não dei muita ideia não. Aí tô pegando as coisas, aí aquele montinho preto mexeu e ficou vermelho. Preto, vermelho e branco. Nossa. Aí eu olhei assim de novo, na hora que eu olhei eu só vi a cabecinha, o olhinho, a linguinha. Falei, nossa, é uma cobra. E eu tenho horror, pavor de cobra. Eu só afastei assim e falei, Jesus, e falei, fulano, tem uma cobra no quarto. Aí ele ainda brincou, é a minha! Antes fosse. Aí você falou, não é minhoca não, é cobra de verdade! Pensa no homem que saiu de cueca e meia, correndo do banheiro pro corredor afora do hotel, me deixou sozinha no quarto e saiu gritando pior do que eu. Eu olhei e falei assim, o quê? Eu não preciso de homem não. E detalhe, e ele tá assim, vai lá pegar as malas, eu fico olhando aqui e saiu correndo. Eu virei e falei assim, não, essa é qualquer fanta. Ai, gente, mas é muita coisa. Sensacional. Nós vamos precisar marcar mais episódio aí. E mais uma vez te agradeço. Obrigada, eu que agradeço. É nesse alto astral que a gente vai terminando aqui mais um episódio. E, cara, sensacional. Tá? E eu te peço desculpa por algumas coisas que eu falei. Assim, né? Eu não tenho papo na língua pra soltar algumas coisas, sabe? Não, que isso. Te peço desculpa. E assim, pra mim foi uma satisfação e uma honra receber vocês aqui na minha casa. E que seja a primeira de várias. Vocês serão sempre bem-vindos. Eu que agradeço. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Oi, diretor.